Pastor, por que Davi dançava na presença da arca? Eu vou falar e você dá glória. Porque quem carrega a arca no ombro e faz do jeito que Deus mandou, não tem necessidade de dançar samba, não tem necessidade de tomar cachaça, de fumar maconha. Quem faz do jeito que Deus mandou, não precisa dançar funk, não precisa balançar o esqueleto, não precisa de uma música, melancólica para tocar a alma, não precisa disso não. A presença de Deus é como Moisés, pastor Moisés Martins falou que essa noite, é ela que é responsável por tudo. E nesta noite a presença da arca vai tomar a vida de alguns crentes aqui, que eles vão esquecer até seus títulos. Eles vão esquecer até seus títulos agora. Oh, glórias ao nome de Jesus. É impossível estar na presença deste Deus e não fazer nada. É impossível estar na presença desse Deus e não sentir nada. Levanta a mão do teu irmão e fecha os olhos. Eu vou tirar o microfone para ouvir a voz da igreja. Eu quero saber onde estão os crentes que ainda sentem a presença de Deus. Olá, meus queridos, a paz de Cristo. Cheguei, mas a notícia é boa. Te interrompi só um minutinho aí, mas para te trazer uma notícia muito especial. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link aí para adquirir os meus livros que têm sido lançados. São livros edificantes, de palavras realmente reveladas por Deus, que vão abençoar a tua vida, a tua família, o teu ministério. Já quero te agradecer pela consideração, pelo carinho e também te desejar todas as sortes de bênção. Adquira os nossos materiais aqui no link e que Deus em Cristo te abençoe. O segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 6. Quantos irmãos vão encontrando, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de hoje estar aqui, participando pessoalmente da vigília O Bom Samaritano. Este trabalho, conhecido em todo o nosso Brasil, em tantas partes do mundo, acompanhado por tantas pessoas, um trabalho muito respeitado, amado, e o sonho das pessoas que assistem é de um dia estarem aqui, participando pessoalmente. Hoje Deus está me dando o privilégio de estar ladeando o pastor Moisés Martins. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Pastor Moisés, irmãos, é uma pessoa amada e respeitada em toda a nossa nação. Eu nunca vi, nessas minhas andanças, eu nunca vi uma só pessoa falar mal da sua pessoa, pastor Moisés. Nunca. O caráter, a família, a dedicação ao ministério, a humildade do pastor é reconhecida, apesar de Deus ter o colocado em lugares altos, em lugares importantes. O pastor Moisés é uma referência para nós. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jackson. Obrigado, pastor, pela recepção, pelo cuidado hoje durante o dia. As cantoras, os irmãos que já louvaram, os pastores que estão presentes. Que Deus abençoe todos vocês. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, e versículo de número 9. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até mim? Você pode repetir bem forte comigo? E Davi teve medo do Senhor naquele dia. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, eu gostaria de, nesta noite, falar um pouco sobre a presença de Deus e os princípios estabelecidos por Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é conhecido como Criador, porque todas as coisas foram feitas por Ele e nada do que se foi feito sem Ele se fez. Foi Ele que fez tudo. E Deus é detalhista no que faz. Os irmãos percebem que na criação, toda vez depois de criar, a Bíblia diz que Deus observava o que Ele criava e dizia que era bom. Quando nós vamos
ver o capítulo 6 do Gênesis, e Deus está querendo destruir a terra com o dilúvio, Deus resolve preservar a família de Noé. E quando Deus fala para Noé construir uma arca, é Deus que dá o modelo da arca. É Deus que dá a medida da arca. É Deus que dá a madeira que a arca vai ser feita. O modelo do barco, o modelo da arca, não foi Noé que desenhou. Foi Deus. Quando você vai no tabernáculo, dezenas, centenas de utensílios do tabernáculo, todos, Deus deu o modelo. Deus deu a cor. Então, Deus é um Deus que Ele cria e, no seu princípio, Ele estabelece para aquele modelo não ser feito por nós. Por isso que a Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito. Mas o homem buscou muitas invenções. E falando da Arca da Aliança, todos os irmãos conhecem, só vou lembrar vocês, era o utensílio mais sagrado do tabernáculo. Ela ficava no lugar santíssimo, havia um véu na porta, e essa arca, quando Deus falou para Moisés que ela deveria ser construída, Deus falou para Moisés a madeira, Deus falou para Moisés a medida, e Deus disse para Moisés que essa arca tinha que ser revestida de ouro por dentro e por fora, e dentro desta arca estava a vara de Arão que floresceu, um vaso com o maná que descia no deserto, e as tábuas da lei. A tampa da arca, que se chamava propiciatório, tinha 2 querubins em cima, onde as suas asas se encontravam, e ali a glória de Deus descia, e dali Deus falava com o sumo sacerdócio. Mas o mais interessante de tudo isso, pastor Moisés Martins, é a lateral da arca. A mensagem que eu vou pregar está na lateral da arca. Na lateral da arca, Deus manda fazer 2 argolas. 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro, e dentro dessa argola se passava um varão, uma vara coberta de ouro. E Deus determina a Moisés e também a família de Arão que a arca teria que ser carregada pelos levitas descendentes da casa de Arão e que teria que ser carregada no ombro. Então os sacerdotes pegavam aquela vara, atravessavam nas argolas e colocavam a arca no ombro. E Deus, você lê lá no começo, Deus faz uma proibição. A arca não poderia ser levada de outra forma. Ela só poderia ser levada no ombro. Como que a arca tinha que ser levada? No ombro. Essa arca, a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca de Deus, que é a mesma arca, ela era considerada pelo povo de Israel a própria presença de Deus no meio deles. Você vai ver a presença dessa arca na travessia do Jordão. O povo estava tão despreparado para estar perto de Deus que Deus mandou eles ficar 900 metros da arca. E Deus disse assim: olha, Josué, diga para o povo santificar, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio deles, e ele precisa santificar hoje, porque amanhã, quando a arca parar no pé do Jordão, eles vão ter que passar perto da arca. Foi o momento que eles deixaram de estar os 900 metros para passar perto da arca. E você vai ver essa arca em tantos outros acontecimentos, até chegar no 2º livro de Samuel, onde a capital espiritual não era Jerusalém, era Siló, e essa arca estava com a família de Eli. E houve uma batalha dos filisteus com o povo de Israel, e os 2 filhos de Eli, que infelizmente eram desviados, eram profanos, e eram maus aos olhos de Deus, a Bíblia diz que quando eles estão perdendo a batalha para os filisteus, porque os filisteus prevaleciam contra eles, os filisteus eram mais fortes do que eles, a Bíblia diz que eles voltam correndo para Siló e buscam a arca de Deus na intenção de afugentar os filisteus. Esse é o problema de muita gente, buscar Deus depois que a guerra está sendo perdida. Você hoje está se abastecendo para a guerra que ainda vão vir. É interessante esse negócio de não ficar buscando Deus depois. Deus não é para depois, Deus é para hoje. Deus é para agora. Deus não é um amuleto de sorte. Não. Eles pegaram, pastor Moisés Martins, levaram uma arca para o vale. Quando chegou no vale, os filisteus prevaleceram e tomaram a arca de Deus. Tomaram. O utensílio mais santo de Israel foi tomado pelos filisteus e levado de Ebenezer até Asdod, a capital da Filistia. Quando eles chegam com a arca de Deus em Asdod, eles levam a arca de Deus para onde? Para dentro da casa de Dagom, o deus dos filisteus. Porque era comum naquela época pegar o deus vencido, ou símbolo do deus vencido, e colocar dentro da casa do deus vencedor.
Israel havia perdido a guerra, a arca havia sido levada. Quando eles colocam a arca dentro da casa de Dagom, o primeiro culto a Dagom era matutino. Os sacerdotes de Dagom vieram para o primeiro culto da manhã. E quando eles chegaram e entraram na casa de Dagom, Dagom estava caído com o rosto no chão. E a arca de Deus em pé, no mesmo lugar. Eles imaginaram, deve ter passado um vento aqui, aconteceu alguma coisa, tremeu, a arca caiu, pegaram o Deus deles e colocaram de pé. No outro dia de manhã, quando eles entram na casa de Dagom, Dagom está com a cabeça cortada, as pernas cortadas, os braços cortados e só o tronco caído no chão. Porque onde a arca entra, Dagom tem que cair. Eu quero que você levanta comigo as duas mãos aos céus. Porque se Israel está perdendo, Deus ainda é Deus. Segura a mão levantada que eu vou te explicar. Deus estava mandando uma mensagem para Israel. Deus estava dizendo, quem está perdendo a guerra é vocês. Eu continuo sendo Deus e não divido a minha glória com ninguém. E onde essa presença entra, os demônios caem, os demônios fogem, os espíritos batem retirada, porque a arca de Deus não divide espaço com Dagom. A arca de pé, Dagom caído. Eu vou chegar lá, paciência. O que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Pegaram a arca de Deus. Não dá para ficar com essa arca em Asdod. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar essa arca para a cidade de Golias, vamos mandar essa arca para Gate. Pegaram a arca de Deus, porque Deus enviou enfermidade sobre eles, sobre os moradores de Asdod, e eles pegam a arca e dizem assim, nós estamos recebendo um castigo, vamos mandar para Gate. Quando chega em Gate, Deus manda enfermidade sobre os moradores de Gate. Eles se desesperam e manda a arca para uma cidade chamada Ecrom. Quando a arca chega em Ecrom, ela já tinha corrido toda a terra dos filisteus. Aí os anciãos de Ecrom fizeram uma reunião, dizendo, olha, se Israel tem um Deus e isso aqui pertence a ele, ele está querendo de volta. A presença do Deus de Israel não está feliz aqui. Nós precisamos mandar essa arca de volta. Pastor, por que a arca de Deus passou em 3 cidades dos filisteus e Deus mandou enfermidade sobre eles e não ficou lá? Eu vou falar uma coisa aqui que vai contrariar os ecumênicos, que vai contrariar as pessoas que dizem que Deus está em todo lugar, que Deus está em todas as religiões, que Deus está em todas as igrejas, que onde tem uma pessoa de bom coração, não funciona assim. Deus não habita no meio de filisteus. A arca de Deus não se sente bem no meio de terra de filisteu, não sente. Deus diz, aqui eu não fico, eu quero voltar para o meio do meu povo. Aí os moradores de Ecrom disseram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos mandar essa arca de volta, só que nós vamos fazer um teste. Nós vamos pegar 2 vacas que acabaram de criar, porque a vaca não deixa o bezerro por nada. E nós vamos pegar essas vacas e vamos colocar num carro que nós vamos construir. Aí nós colocamos a arca dentro do carro que construímos, colocamos alguns presentes para o Deus de Israel e a gente solta as vacas. Se as vacas for na direção do bezerro, aí a gente não sabe o que faz. Mas se a arca for na direção de Israel, aí é porque o Deus de Israel está querendo, o Deus do povo de Israel está querendo essa arca de volta. Quando eles colocam a arca dentro do carro que eles fizeram, as vacas abandonam os bezerros. Agora, segura aí, deixa eu te perguntar. Vaca tem GPS? Waze? Vaca tem bússola? Vaca sabe para onde é o norte, para onde é o sul? As vacas eram dos filisteus ou era de Israel? Então era para elas ficar lá. Mas quando colocou a arca em cima do carro, a Bíblia diz que elas começaram a mugir. E elas mugiam e caminhavam na direção exata de Israel. Não, levanta suas mãos que eu vou explicar. Presença de Deus não erra endereço. Não, vou falar de novo. A presença de Deus não erra endereço. Nessa madrugada, a presença de Deus não está rodando Florianópolis procurando um sinal. Não, nessa madrugada Deus está aqui, porque Ele sabia para onde vinha. Ele está no nosso meio. E as vacas vão levando a arca na direção de Israel. E a Bíblia diz que elas não vão caladas. Eu vou colocar uma vírgula aqui, porque eu vou chegar lá. A Bíblia diz que as vacas mugiram desde
da hora que saiu da terra dos filisteus até chegar em Israel. Agora eu vou te fazer uma pergunta só para você não dormir na madrugada. Se até as vacas, quando levam a arca, mugem, e você, irmão? Tem glória não? Não tem aleluia? Carrega a arca calado? Carrega a arca sem falar em mistério? Carrega a arca e não dá glória a Deus? Que negócio é esse de carregar a arca calado? Pega a mão do irmão que está do teu lado e diga assim: quem leva a arca não se cala. Vamos lá, nós vamos chegar. As vacas estão levando a arca para Israel. Chegaram na fronteira, no limite, numa cidade chamada Bet-Semes. Qual é o nome da cidade? Os moradores de Bet-Semes fizeram uma festa tão grande que a Bíblia diz que as suas vozes se ouviam de longe. E eles davam um pulo desta altura dizendo: a arca voltou, a arca voltou, a arca voltou. Deus está no nosso meio de novo. A presença de Deus voltou para nós. E a notícia se espalhou pela cidade. E os moradores de Bet-Semes ficaram entusiasmados. E os moradores de Bet-Semes ficaram felizes porque a arca tinha voltado. Aí sabe o que eles fizeram? Abriram a tampa da arca. E quando eles abriram a tampa da arca, morreu 50.070 homens. Pá. Aí eles fecharam a tampa da arca e disseram: vamos fazer uma reunião. Agora a reunião já não é mais na terra dos filisteus. A reunião é dos crentes. Quem está fazendo a reunião agora não é os filisteus. Quem está fazendo a reunião agora é os crentes de Israel. A congregação de Bet-Semes se reúne, pastor Moisés Martins. E os irmãos da igreja de Bet-Semes se reúnem, estou conjecturando para os irmãos entender. E chegaram a uma conclusão: não tem como ficar com Deus aqui. Porque não tem como servir um Deus tão santo. Quem vai ficar diante de um Deus tão santo? Deus é muito duro. Deus é tão santo que a gente foi tocar na arca sem pedir permissão e morreu gente. A gente está fazendo um culto de ação de graça porque ele voltou. E aí a gente abre a tampa da arca e morre gente. Pastor, quem são os crentes de Bet-Semes? É aqueles que se alegram quando diz que Deus está no lugar, mas ao mesmo tempo se entristecem em saber que Ele é um Deus duro, que Ele é um Deus que cobra, que Ele é um Deus que não aceita pôr a mão onde Ele não permitiu. Ele não aceita falar o que Ele não mandou. Ele não aceita inventar. Não, eu quero que você levante as mãos para entender isso. Levanta bem alto as suas mãos. O mesmo Deus da misericórdia. Sabe quem podia tocar na arca? Só os sacerdotes descendentes da casa de Arão. Sabe por que tem muita gente morrendo? Porque está colocando a mão onde não devia, está falando o que não devia, está tocando onde não devia, está entrando onde não devia. Olha, quando eles tocaram na arca, que eles morreram, eles disseram: Deus é muito santo. O que eles disseram? É porque as pessoas querem servir um Deus, mas não quer um Deus que cobra nada. Não quer um Deus, não. O Deus que Bet-Semes quer servir é o Deus que volta com a sua presença, mas aceita tocar em tudo, fazer tudo, e aí Deus não aceitou. Aí sabe o que Bet-Semes fez? Mandou a arca embora. Se não dá para servir um Deus tão santo, a gente não vai ficar com a arca aqui. Nós vamos mandar essa arca para Kiriat Jearim. Vou chegar lá, paciência. Aí eles mandam a arca para Kiriat Jearim. Lá em Kiriat Jearim, essa arca fica 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Passa a gestão de Saul, entra a gestão de Davi. E quando Davi assume, pastor Moisés Martins, o reino de Israel, Davi diz assim: eu não vou comandar um país sem a arca estando aqui. Eu não vou ousar presidir uma nação sem ter a presença de Deus comigo. Onde está a arca? Está em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Os filhos dele estão cuidando da arca. Davi disse assim: então nós vamos marcar um culto e vamos buscar essa arca. Davi marca um culto, 30 mil crentes no culto. Tenha paciência, eu chego lá. Quantos mil crentes no culto? 30 mil. Cantores, porteiros, instrumentistas, 30 mil pessoas. Eu vou chegar num ponto agora que você precisa ouvir. 30 mil pessoas no culto, cantando, louvando a Deus. A Bíblia diz que eles louvavam e a terra tremia. E a Bíblia diz que 2 sacerdotes, um chamado Aiô e o outro chamado Uzá,
fizeram para a arca um carro novo. O que Aiô e Uzá fizeram para a arca? Não, grita, até o teu irmão acordar. O que Aiô e Uzá fizeram para a arca? Não é para gritar. O que Aiô e Uzá fizeram para a arca? Então vou voltar lá atrás para te lembrar que Deus mandou por 2 argolas. E Deus disse assim: eu não aceito carregar a arca de outro jeito. A arca tem que ir no ombro do crente. Onde a arca tem que ir? Aí o Aiô e o Uzá faz o que para a arca? Vou te explicar melhor. Se você tiver paciência, você vai ver que eu vou chegar lá. Vai terminar assim, não. Fique em paz, mas você tem que me ouvir. Pastor, Aiô e Uzá representa quem? Aiô e Uzá representa um grupo de gente que está criando um modelo novo de culto. Um modelo novo de pregação. O Aiô e Uzá agora está criando uma própria liturgia. O Aiô e Uzá está achando que as mensagens estão ultrapassadas, que os louvores são velhos, que os pastores estão passados. Aiô e Uzá está olhando dizendo assim: esse negócio de argola, de carregar no ombro, isso é para a época de Moisés. Isso é coisa para velho. Isso é coisa para crente quadrado. Isso é coisa para crente careta. Isso é crente, não, a gente não, nós somos a geração de Aiô e Uzá. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um carro novo. A gente vai fazer uma igreja com a cara da gente. A gente vai ter um culto que vai ter música que não tem em lugar nenhum. A gente vai ter um culto tão diferente que vai aparecer até gente nova na igreja. Até Deus vai gostar. Porque esse negócio, pastor Jorge, esse negócio de carregar no ombro, isso é muito antigo, isso é muito arcaico. Só que eu tenho que dizer uma coisa para você. Tem coisa que Deus deixa mudar com o tempo. Tem coisa que Deus deixa mudar com a cultura. Mas tem coisa que Deus estabeleceu e diz: é desse jeito aqui para sempre. Se mudar o modelo que eu criei, vai dar errado. Aí o Aiô e Uzá, vou chegar lá. Aí o Aiô e Uzá faz um carro novo e coloca a arca em cima. Deus mandou carregar no ombro. E eles colocaram a arca onde? No carro. Porque parece, a impressão que eu estou tendo é que os crentes estão começando a entender que as coisas de Deus são velhas. Os métodos de Deus são ultrapassados. Parece que os crentes começaram a pensar que os cultos ficaram sem graça. Os irmãos lembram do povo de Israel no deserto? Deus falou assim: eu preciso dar para esse povo uma comida que seja boa para a pele, para o estômago, para o osso, para a mente, para o emocional. E Deus criou uma comida, pastor Davi. Deus criou um alimento chamado maná. Qual é o nome do maná? Qual é o nome da comida? Só que o maná comia segunda e terça, e quarta, quinta, sexta, sábado. Ih, vai ficar melhor. Vamos lá de novo. Maná, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando foi um dia, o povo chegou para Moisés e disse assim: Moisés, não está dando não. Deus não muda o cardápio. Todo dia maná. Moisés disse assim: mas é bom para a pele, é bom para o estômago, deixa vocês fortes. Pode ver, ninguém morre doente aqui no deserto. Todo mundo tem saúde, é bom para o cabelo, é bom para tudo. Essa comida é perfeita. Não, mas a gente não quer mais. A gente quer comer uma comida diferente. O que vocês querem comer? Queremos carne. Queremos o quê? Olha para o teu irmão de cabelo assim: quem enjoa de maná é porque está querendo carne. Quando você vê um crente começar a reclamar: mas todo culto é isso, pastor? Louvor, palavra, oração. Todo culto é isso? Um pastor pregando, alguém cantando. Todo culto. Não, pastor, a gente tem que mudar os cultos. A gente tem que mudar os cultos, porque todo culto é isso. A gente vem domingo, cantor, pregador, oração, bênção apostólica. Quando você vê alguém enjoando de maná, quando você vê um crente abusado de igreja dizendo assim: pastor, não aguento mais essa rotina. Todo culto hino da harpa, não sei, fulano canta, depois o fulano prega, mas você está querendo o quê? Culto é isso mesmo. Mãe. Culto é isso. Está enjoado de Bíblia? Está enjoado de ouvir louvor? É por isso que tem lugar que virou baderna. É por isso que tem lugar que virou pista de dança.
É por isso que tem lugar que virou pista de moda. É por isso que eu passei em frente a uma igreja em Goiânia esse dia, estava escrito lá, culto open bar. Só as novinhas. Aí tem funk, aí tem samba, aí tem pornografia. Aí você chega dentro da igreja e não consegue ver ninguém, só tem fumaça. Aí sabe, não vou falar, pode fechar a cara. Se você fechar a cara, eu prego mais. Não, se você não gostar, aí que eu prego mesmo. É porque você está querendo carne. Eu não vou dar carne, eu vou dar maná. Não adianta querer. Não, labiofaia, sério. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Não, eu vou falar. Segura a mão levantada porque eu vou falar. Hoje eu trouxe a corda e mais 2 metros. Levanta a mão, levanta que eu vou falar. Pastor, esses pregadores estão ultrapassados. Esses cantores estão ultrapassados. Aí sabe o que a gente faz? Começa a ouvir porcaria. Aí a gente tira o profeta do altar e coloca um palestrante para ficar conversando fiado. Aí sabe o que a gente faz? A gente tira o profeta do altar e coloca alguém falando autoajuda, palavra que não resolve nada. Aí a gente tira o louvor sacro do altar e coloca música mundana para os crentes dançar na igreja. Aí a gente tira a mensagem da Bíblia do altar e coloca a gente para falar asneira, contar história no altar. Mas Deus não vai dar carne para Israel. Deus vai dar maná, porque maná é bom para a alma. Levanta a mão só quem ainda ama o maná, só quem ainda come maná do céu. Levanta a tua mão e por um minuto dê glórias ao nome de Jesus, porque tem gente enjoado daquilo que Deus criou. Vou falar. Se alguém se revoltar, se assistir depois, me ligar, encher minha paciência, não tem problema não. Que negócio é esse agora, irmão, que a gente quer mudar tudo? Que negócio é esse agora de não achar graça mais no maná? Todo dia é isso, pastor? Não, irmão, mas todo dia é isso mesmo. É todo dia Bíblia, é todo dia louvor, é todo dia oração. Ser crente é isso. Você está querendo o quê? Você está querendo que tire as cadeiras da igreja e põe um forró na igreja? Você está querendo que tire o altar da igreja e coloque um stand-up para contar piada no altar, igual algumas igrejas estão fazendo? Você está querendo que tire o profeta do altar e coloque um otário, um palhaço aqui para contar piada para você sorrir? Deus está dizendo assim: o maná é todo dia, o cardápio é o mesmo. Só que a sua saúde, a sua alma agradece por isso. Diga glória a Deus. A nossa geração está cometendo um pecado gravíssimo. Eu queria falar, mas eu estou querendo ser encorajado. Eu falo ou não falo? Falo ou não? Pastor, por que Aiô e Uzá, pastor Jorge, fizeram um carro novo para a arca? Aiô e Uzá eram sacerdotes e conheciam a lei. Os irmãos sabiam qual foi o maior pecado de Pilatos? Ele perguntou para o povo: o que eu farei de Jesus, o chamado Cristo? Para quem que ele perguntou? Ele deveria perguntar para Deus. O problema de Aiô e Uzá é que ele não quer agradar a Deus, ele quer agradar o povo. É por isso que pregar duro hoje é ofender. É por isso que qualquer coisa que a pessoa fala: não, igreja é lugar de ser amado, é lugar de ser abraçado. Ô saudade que eu tenho, irmão, da época que a borracha descia e o crente gritava: fala, Deus. Era Jesus espremendo e o crente gritando: fala, Senhor. Agora você está pregando, as pessoas levantam, as pessoas fecham a cara, come pouco, não deseja comer. Por quê, pastor? Porque a igreja é o único cardápio no mundo, é o único restaurante no mundo que não tem cardápio na mesa. Você chega no restaurante de Jesus e pede o cardápio para o garçom e ele diz assim: não tem. A ordem vem da cozinha. É ele que sabe o que vai ser hoje. É por isso que você não tem direito de escolher mensagem. Você não tem direito de escolher o que vai ouvir. Diga glória a Jesus. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Você lembra quando Deus falou para Moisés, lá em Êxodo 12? Ô Moisés, diga para o povo comer o cordeiro, mas comer tudo. Comer? Não, grita, comer? Aí Moisés: tudo, Deus. Tudo o quê? Deus, não é para comer tudo. Inclusive a cabeça, os pés e o bucho. Pastor, por que Deus mandou comer tudo? Porque ele, nos conhecendo, ele sabia que se ele não mandasse comer tudo, a gente só comia o filé. É por isso que você escolhe o versículo da Bíblia. É por isso que você tem uma caixinha de promessas, só pus o versículo falar só bem de você.
É por isso que você só gosta de hino que massageia a sua alma. É por isso que você só gosta de ouvir mensagem que vem de acordo com as suas necessidades. Sabe? É para você se sentir nostálgico, para você se sentir emocionado. Não, mas com Deus não tem esse negócio não. Deus coloca o cordeiro na mesa e você diz: oh Deus, será que hoje vai ser um filé? E Deus não pergunta se você gosta de bucho não. Ele põe na mesa e diz: ou você come o bucho ou você não come nada. Porque a Bíblia não pode, você não pode escolher um evangelho da Bíblia, um livro da Bíblia, um salmo da Bíblia. A Bíblia é boa do Gênesis ao Apocalipse. Toda a escritura é divinamente inspirada. Levanta a tua mão e dê glórias ao nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: coma tudo. Tem dia que Deus manda um filezinho para a gente. Manda ou não manda? Mas tem dia que é cabeça. Tem dia que é buchada. Eu estou querendo falar, mas estou meio sem coragem. Falo ou não falo? Por que a nossa geração está tão viciada em palavra de autoajuda? Por que a maioria dos louvores não fala mais de Deus, fala da gente? Por que a maioria das mensagens, os pregadores covardes, que eu não sei nem se pode chamar de pregador, toda vez que assume o microfone faz promessa que Deus não fez, promete o que Deus não prometeu, e fica passando mel na boca do povo. A Bíblia diz: ai daquele que diz a paz, quando a paz não existe. Eu sinto saudade, sabe de quê, irmão? Eu sinto saudade do pronto-socorro de 20 anos atrás, que o menino chegava com um olho desse tamanho na UPA, que nem UPA era naquela época, era posto de saúde mesmo, e o médico chegava, olhava, botava um negócio assim, um palito de picolé na boca do menino, apertava, olhava tudo inflamado, dizia assim: entra aqui nessa salinha aqui que ele vai tomar uma bezetacil. O menino, irmão, via a morte na frente dele. E a mãe puxava ele se arrastando, os músculos contraindo, a lágrima descia quente no olho e ele gritando: mãe, mas vai doer mesmo, mas só que você vai sarar. Vai doer, mas vai ser bom. Você está me entendendo, meu irmão? Levanta comigo as suas mãos aos céus, levanta bem alto, levanta bem alto. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você ainda ouve mensagem da Bíblia? Ou você veio querendo comer um pedaço de carne? Diga para ele, porque tem maná do céu para nós aqui hoje, como tem todas as vigílias. Diga glórias a Deus. Sabe por que o Aiô e o Uzá fez um carro novo para a arca? Porque eles acharam que o método de Deus estava ultrapassado. O Aiô e o Uzá disseram: não, esse negócio de argola, isso a gente tira da arca. Se precisar a gente até tira. Colocaram os métodos de Deus como métodos ultrapassados. E eu vou perguntar de novo: Deus mandou levar a arca onde? Só quem lembra, onde Deus mandou levar a arca? E agora eles colocaram a arca onde? E aí, pastor Moisés Martins, eles colocam a arca dentro do carro. E eles, está na Bíblia, eu chego lá, você tem que ter paciência. A Bíblia diz que eles põem a arca no carro e eles tocam os bois. O que eles fazem? E quem está levando a arca? O carro. Quem está puxando? Mas Deus falou assim que era para o crente levar onde? O problema do evangelho do carro novo é que o crente tira a responsabilidade do ombro, põe no carro, e o evangelho já não é mais carregado, é um evangelho empurrado, é um evangelho tocado. É por isso que todo mundo é gospel, é por isso que todo mundo é crente, é por isso que gente da parte do Senhor, você vai: meu Deus, não sabia que era crente, essa criatura era crente não. É por isso que todo mundo, ser crente hoje ficou legal. Todo mundo hoje se declara cristão. E ai de você se falar outra coisa, você é preconceituoso, você é religioso. Ai de você se falar alguma coisa, você é fariseu. Se você falar alguma coisa, você é um fariseu. Por quê? O evangelho do carro novo é o evangelho empurrado com a barriga. Evangelho sem cruz, sem calvário, sem renúncia, sem lágrima, sem peso, sem choro. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E os bois estão levando. E o culto? O culto acontecendo. 30 mil crentes no culto. Isso aqui é para a Bíblia te provar que tem culto que Deus não está. Tem culto que tem música. Tem culto que tem crente, mas não tem Deus. Os bois estão levando. Quando os bois chegam numa eira chamada Eira de Nacon, escute isso aqui.
os bois escorregaram. Quem escorregou? Eu tenho uma notícia aqui para quem leva Deus a sério. Pergunta para o teu irmão, você está levando a arca no ombro ou no carro? Diga para ele assim, se for no carro, espera para um escorregão. Quem leva o evangelho no carro pode preparar, porque uma hora vai ter queda. O boi vai escorregar na eira. Pastor, e quem está levando no ombro? Quem está levando no ombro, o diabo pode jogar uma casca de banana debaixo do pé dele. Quem está levando Deus a sério, o diabo pode fazer um laço debaixo do pé dele. Pode fazer uma arapuca no caminho dele. Se ele está fazendo dentro dos métodos de Deus, nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará na sua tenda. Levanta comigo as duas mãos ao céu, só quem leva Deus a sério. Eu estou não, Jofai, Oseri, Micóvia. Isso, segure as duas mãos levantadas ao céu, que eu vou falar, o carro está pegando, irmão. Tenha paciência, levante as duas mãos aos céus, bem alto. Eu estou falando com alguns crentes aqui que ainda levam o evangelho a sério, que ainda levam o céu a sério, que ainda leva a palavra a sério, que ainda leva o ministério a sério, que ainda leva a igreja a sério. Deus está te fazendo uma promessa aqui. Deus está dizendo, você é homem, você é feito de carne e osso, mas porque você está fazendo do jeito que eu mandei, carregando no ombro, eu não vou permitir você escorregar na eira. Se Satanás armar um laço, eu corto o laço e você escapa como um pássaro. Se ele fizer uma cova, eu cubro a cova para você passar ileso. Quem pode levantar a mão porque tem livramento de Deus na madrugada? Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus porque o laço que o diabo armou para te pegar vai ser cortado? A arapuca que ele fez para te pegar, Deus vai quebrar ela. A armação que ele fez para destruir teu ministério não vai dar certo. Demicova séria. Levanta a mão para dar glória a Deus quem acredita em livramento. Pegue a mão de alguém que está do teu lado e tem um laço sendo cortado nesta madrugada. Tem alguém levando a arca no ombro aí? Estou querendo falar algumas verdades aqui, mas estou precisando de coragem. Fala ou não falo? Ser crente sério agora virou motivo de piada. Servir a Deus de coração agora é ser considerado otário. É ser considerado besta. Quando a arca chegou na eira de Nacon, os bois escorregaram, porque Deus não garante a arca no carro. Deus só garante a arca no ombro. Pastor, mas o jeito de Deus é muito antigo, mas é o jeito que funciona. O método de Deus é muito arcaico, mas é o método que dá certo. Escute isso. Quando os bois escorregaram, o usar de bom coração, com a intenção boa, foi segurar a arca para a arca não cair. Quando Uzá põe a mão na arca, lá em Bet-Semes tinha já morrido gente. Quando Uzá põe a mão na arca, a Bíblia diz que Deus rompe ele ao meio e as tripas dele caem no chão. Até o glória some nessa arca. Vou falar um negócio aqui agora, irmão, que eu sinto temor no meu espírito em falar. Tem muito Uzá que vai morrer. Me pergunte por quê? Porque não é da linhagem. Ele não está na lista de Deus, mas está no altar. Ele não foi chamado por Deus, mas arrumou um jeito de fazer fama. Deus não escolheu ele, mas ele entrou. Aí na hora de tocar naquilo que só o sacerdote toca, só o escolhido toca, na hora que ele tentar tocar,
Deus vai dizer: eu não te dei permissão de pôr a mão aí. Quem não é da linhagem não entra. Quer que eu fale um negócio aqui para você dar risada, mas é sério? Quem não tem as manhas, não entra não. Sem a ajuda de um profissional. Não entra não, irmão. Não entra onde você não foi chamado não. O que tem de intruso, eu vou falar. O que tem de intruso, pastor Jorge, no altar das igrejas. Gente que nunca foi chamada para nada. O que tem de intruso no ministério. Não foi chamado para... Deus nunca chamou. Mas ele entrou. E é essa raça, é essa turma que está tirando as argolas da arca. É essa turma que está entrando para contaminar a igreja, para mudar os métodos de Deus. É essa turma que está dizendo que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia não é assim, pastor, tem que saber interpretar. Pastor, não é desse jeito não, ninguém vai para o inferno não, pastor. Esse negócio aí a gente entendeu errado. 2000 anos pregando um evangelho. Agora de 10 anos para cá esse evangelho mudou. Tem uma turma aí que faz parte da caravana de Aiô e Uzá, que estão brigando com o pastor, brigando com a igreja, denunciando o pastor, gravando mensagem no culto, dizendo: eu vou processar. Se falar do que eu faço, eu processo. Se Deus quiser, Ele te rompe no meio. Vai tocar no que você não foi chamado para tocar, que você vai ver o problema que você vai arrumar para a tua vida. Não quer ser crente, sai do evangelho. Não, eu vou falar. Não quer ser crente, vai ser de outra religião. Não quer servir a Deus, para de carregar a Bíblia. Porque Deus disse que é no ombro, é no ombro. É na argola da arca, é na argola da arca. Deus está dizendo: o que eu estabeleci não muda. Quem crê que a Bíblia ainda é Bíblia, que o evangelho ainda é evangelho, deixa eu ver se eu estou sozinho aqui. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto. Essa turma que está brigando para tirar o Espírito Santo da igreja, essa turma que está brigando para tirar o louvor da igreja e colocar música mundana, essa turma que está brigando para tirar os pastores, pregadores do altar e colocar meia dúzia de camarada que não sabe nada, de franguinho de briga, para ficar conversando fiado com a igreja, coisa que não acontece, coisa que não cumpre, palavrinha de autoajuda. Mas Deus está dizendo que o método dele é o método que funciona. Quando o boi escorregou, que Uzá botou a mão na arca, Deus rompeu Uzá ao meio. E aí eu cheguei no versículo que eu li. Diga comigo bem alto: e Davi teve medo. Diga mais forte: e Davi teve medo do Senhor naquele dia. Agora diga pelo menos para dois irmãos assim: sabe qual é o nosso problema? Muitos de nós perdemos o medo. Tinha gente que temia tanto a Deus que ajoelhava lá embaixo antes de subir no altar. Tinha gente que passava 10 minutos com a ceia na mão. Oh Deus, deixa eu lembrar aqui. Você perdeu o medo. Tem gente que sai do motel e vai para a ceia. Toma a ceia, come o pão. Tem gente que sai do pecado e sobe no altar. Olha para o teu irmão e diga assim: perdeu o medo, irmão? Peca, blasfema, entra onde não é para entrar, faz o que não é para fazer, e depois dá as caras no culto de Aiô e Uzá, dizendo: eita, evangelho bom, só ouço o que eu quero, só faço o que eu quero. Mas os bois vão escorregar na eira. Davi teve medo. O que eu estou achando, irmão, que está faltando na gente é o medo voltar. Os crentes tinham medo de pecar. Se abria a Bíblia, a mãe beliscava o menino dizendo: respeita a palavra. Hoje você está pregando, a irmã está com a câmera do celular frontal ligando para ver se o batonzinho dela está no lugar.
Você pregando e a pessoa fazendo piada, dando risada, brincando na igreja. Pergunta para o teu irmão, perdeu o medo, irmão? Você entrava na igreja, ajoelhava para orar e falava para a pessoa que estava do seu lado assim: olha, eu estou na casa do Senhor. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Hoje você entra, conta piada, dá risada, brinca. Olha para o teu irmão e pergunta: você perdeu o medo, irmão? Você perdeu o medo? Será que para a gente ter medo, Deus vai ter que começar a matar a gente? Será que, ou melhor, será que para o medo da gente voltar, Deus vai ter que começar a matar, usar para a gente ficar com medo de novo? Quando Davi viu Uzá morto, pastor Moisés Martins, Davi disse assim, chamou os cantores e disse: corta o hino, manda a banda parar de cantar, para os instrumentos. O que foi, Davi? O culto está cancelado. Deus não mata ninguém assim. Tem um negócio errado aqui. Davi chamou os sacerdotes mais experientes de Israel e disse: o que aconteceu naquele culto lá que Deus matou Uzá? Pai Davi, Deus matou Uzá porque ele mandou carregar a arca no ombro. Você estava levando do carro. Tem coisa que Deus não aceita modernizar, Davi. Tem coisa que Deus não aceita mudar, Davi. Ô Davi, você pode achar estranho, você pode achar velho, você pode achar arcaico, mas se foi desse jeito que Deus mandou fazer, continua fazendo desse jeito, Davi. Se não fizer desse jeito, vai dar errado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Davi agora consegue uma turma que aceita levar a arca do jeito que Deus tinha mandado. Eu tenho uma notícia boa e eu sei que esse povo está aqui. O Aiô e o Uzá quer um carro novo para a arca? Quer. Porque qual é o erro do Aiô e o Uzá, pastor Moisés? Quem foi os primeiros a fazer o carro? Foi os filisteus. Quem foi o primeiro a fazer o carro? Os filisteus. Sabe onde está a decadência da igreja? A decadência da igreja está quando a gente começa a imitar os filisteus. Estou com vontade de falar, mas estou meio com medo. Fala ou não fala, hein, irmão? Por que a gente acha que para atrair o incrédulo, por que a gente acha que para as pessoas aceitar Jesus, a gente tem que apresentar um evangelho mais doce para eles, assim? Não, pastor, se eles for num ambiente assim, eles vão gostar. Aí a gente quer fazer um carro novo, o boi levar, e a gente só empurra. Sabe onde está a decadência da igreja? A decadência da igreja é quando você começa a olhar para o altar e ver música de filisteu no altar. Mensagem de filisteu no altar. Você olha para a cara de um crente e diz assim: meu Deus, isso é crente mesmo, tem cara de filisteu. Estou com vontade de falar, mas estou com medo. Falo ou não falo? Deixa, olha aqui para mim, olha aqui para mim. É melhor você levar no ombro e ser chamado de bobo, e Deus lá de cima fazendo assim, ó. É assim mesmo, minha filha. Foi desse jeito que eu mandei. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Não, levanta bem alto, levanta. Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer aqui. A arca está aqui. Levanta comigo bem alto as duas. Pega a mão desse irmão que está do teu lado e diga para esse irmão: só de pegar na mão de um crente eu sei se a arca está no carro ou está no ombro. Só de segurar na mão de um crente já dá para sentir se ele está levando, se o boi que está levando ou se é ele que está levando. Dê uma olhada para esse irmão e vê se está descendo uma lágrima, está saindo um glória. Olha para ele aí, vê se tem um aleluia, se tem uma língua estranha, se tem alguma coisa. Tem arca no ombro aí? Dê pelo menos 1 minuto de glórias àquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deixa eu ver onde estão aqueles que valorizam a criação de Deus, os princípios de Deus, os decretos de Deus, os ensinos de Deus, as doutrinas de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Deus.
Suriai menívia somerreia não. Levante as suas mãos, a presença de Deus está neste lugar. Só um minuto com a mão levantada que eu vou falar, pastor Moisés. Eu vou falar porque a minha alma está gritando para falar. Igreja não precisa de funk. Igreja não precisa de samba. Igreja não precisa tirar as cadeiras da igreja e pôr os crentes para rebolar. Não. Onde tem arca, até a dança no espírito. Até o pulo é no espírito. Se você vê um crente passando aí do teu lado assim, ele não está dançando funk não. Se você vê uma irmã pulando aí do teu lado, ela não está sambando. Não. Ela não está na escola de samba não. É porque na presença da arca tudo é espiritual. Dê glórias ao nome do Senhor Jesus. O negócio é esse. Dá para ser moderno sem ser mundano. Tem como ser moderno sem ser mundano. Porque modernidade Deus aceita. O que Deus não aceita é mundanismo. Eu queria que os irmãos, se você estiver me ouvindo, se você não concordar, não tem problema não. Mas vocês concordam comigo que tem lugar que a gente entra que você tem vergonha de dizer que Deus está lá. Você entra dentro de lugares onde o nome de Deus está na placa e você entra lá dentro e diz assim: meu Deus, isso aqui não é um culto não, Jesus. Que baderna. Aí quem vai pregar, aquela água de batata, essas mensagens, irmão, que dá azia, essas mensagens ruins. Essas mensagens é ruim da gente passar mal. Irmão, como é bom levar a arca no ombro. Quando a gente leva a arca no ombro, às vezes o pregador nem é tão catedrático. Às vezes o português dele nem é tão perfeito. Às vezes ele nem é tão estudado. Mas como ele leva a arca no ombro, Deus está dizendo: está fazendo do jeito que eu mandei, vai dar certo. Eu quero glorificar Deus pela vida dos crentes sérios. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos crentes que ainda amam a palavra, ainda amam o ensino. Diga glórias a Deus. Davi para o culto e guarda a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. A arca fica lá 3 meses. 3 meses depois, Davi volta com a solução. Os sacerdotes vieram e disseram assim: Davi, é pesado, é antigo, é arcaico, mas Deus mandou fazer assim, e assim a gente vai fazer. Olha para o teu irmão e diga assim: do jeito de Deus sempre vai dar certo. Do jeito de Deus dá certo. Do jeito de Deus funciona. Pastor Moisés Martins, colocaram a arca no ombro. Eles davam 6 passos e sacrificavam. Escuta. A presença de Deus ficou tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte no meio do povo, que Davi, vestido de rei, Davi estava indo no culto, vestido de rei, no meio dos oficiais, no meio do povo. Quando a presença de Deus impregnou o lugar, Davi tirou as roupas reais. Davi estava sem coroa. E a Bíblia diz que Davi agora está dançando e bailando na presença da arca. Segura aí, vai chegar lá. Sabe o que aconteceu quando Davi... Eu olhei assim, pastor Moisés, pastor Jorge, perguntei a Deus, por que Davi está sem as indumentárias reais? Davi é o rei de Israel. Por que Davi está no meio dos camponeses? A Bíblia diz que ele estava vestido como os demais. Por que ele está lá, pulando na presença da arca? Deus disse para mim: Davi é inteligente, meu filho. Inteligente por quê, Senhor? Deus diz assim: Davi estava na presença da arca, e Davi sabia que ele era rei lá no palácio.
Na presença da arca não tem rei. Será que dá para descer do sol? Pastor, sou advogado. Você é advogado lá no teu gabinete. Aqui não. Você não é advogado não. Pastor, sou empresário, sou rico. Pois é, um servente pedreiro vai sentar do teu lado, vai te dar a mão e vai dar glória a Deus junto com você. Pastor, eu sou juiz. Você é juiz lá com a tua marretinha na mão. Aqui não. Na presença de Deus não tem rei. Eu estou com vontade de falar, mas estou com medo. Falo ou não falo? Que negócio é esse agora, irmão, que no meio evangélico estão exigindo camarim? Vou falar. E se alguém quiser cortar o vídeo e mandar para eles, manda. Aí escolhe a água, a marca da água que quer tomar. A cor do sofá que quer sentar. A marca do carro que vai buscar. Opa. Olha para o teu irmão e diz, menos, irmão. Menos. Na presença da arca não tem celebridade. Na presença da arca não tem artista. Na presença da arca não tem famoso. Na presença da arca não tem grandão. Na presença da arca, não, você não entendeu não. Não, fica de pé. Eu não terminei de pregar ainda não, mas fica de pé. Na presença da arca só tem servo. Na presença da arca só tem o quê? Só servo. Sabe por que Davi vinha bailando e dançando na presença da arca? Vou chegar lá, não vou demorar não. Porque no primeiro culto, sabe o culto de Aiô e Uzá? A performance é perfeita, pastor Jorge. Você conhece culto assim? A performance é perfeita. O som é perfeito. Você olha para as pessoas assim, Deus, dá até vergonha, só tem eu de feio aqui. Como se Deus fosse apaixonado por mármore. Como se o Espírito Santo andasse em granito. Deus não quer saber, escuta isso. Deus não quer saber se é uma tapera ou se é um palácio. Deus quer um lugar onde a presença dele seja prioridade. Dê a mão para esse irmão que está do teu lado. Diga para ele assim, se não tiver arca, solta, por favor. Você vai me pesar, irmão. Eu quero segurar a mão de um crente aqui que valoriza a presença de Deus. Levanta a mão desse irmão lá em cima. Pastor, por que Davi dançava na presença da arca? Eu vou falar e você dá glória. Porque quem carrega a arca no ombro e faz do jeito que Deus mandou, não tem necessidade de dançar samba. Não tem necessidade de tomar cachaça, de fumar maconha. Quem faz do jeito que Deus mandou, não precisa dançar funk, não precisa balançar o esqueleto, não precisa de uma música, melancólica para tocar a alma, não precisa disso não. A presença de Deus é como Moisés, pastor Moisés Martins falou que essa noite, é ela que é responsável por tudo. E nesta noite a presença da arca vai tomar a vida de alguns crentes aqui, que eles vão esquecer até seus títulos. Eles vão esquecer até seus títulos agora. Oh, glórias ao nome de Jesus. É impossível estar na presença deste Deus e não fazer nada. É impossível estar na presença desse Deus e não sentir nada. Levanta a mão do teu irmão e fecha os olhos. Eu vou tirar o microfone para ouvir a voz da igreja. Eu quero saber onde estão os crentes que ainda sentem a presença de Deus. Tem língua estranha aí, irmão? Tem glória a Deus aí? Tem que forçar, tem que pedir para você ficar de pé, porque você não está com vontade de sentar, você está com vontade de ir embora. Tem gente aqui que está dizendo, pastor, não estou gostando não, tá ruim, está sentindo nada. Agora tem gente aqui dizendo, manda mais, Senhor, manda mais. Eu vou tirar o microfone para ouvir a voz da igreja. Eu quero saber onde estão os crentes que estão sentindo Deus na casa.
eu vou falar. O Espírito de Deus colocou na minha boca para falar e eu vou falar. Ergue-me da borga, sere-me andaraia. Olha aqui para mim, só um minutinho aqui, nem precisa sentar mais não. Pastor Moisés, sabe por que tem gente que vem de outras igrejas? Vou falar. Não é todos não, mas alguns. Sabe por que tem gente que vem de outro estado, tem gente que vem de outra cidade, com sono, trabalhou a semana toda? Porque alguns deles congregam numa igreja linda. E eles vêm para a vigília dizendo assim: ou eu procuro uma vigília ou eu morro espiritualmente. Ou eu procuro um lugar que tem presença de Deus, ou eu morro na fé. Você está procurando uma igreja legal para congregar? Ou você está procurando um lugar onde Deus habita? Você está procurando a estrutura de um lugar, a estética de um lugar? Ou você está procurando um lugar onde a presença do Espírito Santo ainda se move? Lá vem Davi. Lá vem Davi dançando, balando. Seja sincero, irmãos. É melhor estar num culto simples, onde Deus está, do que estar em um lugar tão monumental que até pinguinho gripa. Escuta, vou falar agora. Senta mais não, terminar. Pastor Jorge, sabe quem está na janela do palácio? Não foi no culto. O marido no culto, a família no culto. E a bonitinha da Mical, ó, lá na janela, assistindo. Quando ela vê Davi, ela se irrita, desce as escadas, vai lá em Davi, pastor Jacques, e diz assim: que feio, que vergonha, Davi, no meio do povão. Davi, você no meio do povo pulando, você é um rei, cadê sua ética? Davi, você é um doutor. Davi, você é um doutor, Davi, você estudou. Ficar na igreja falando língua estranha, isso é coisa para crente doido. Davi, o bom samaritano é filmado, Davi, você tem 2 faculdades, fala inglês, e as pessoas vão ver você correndo, você ficou doido, Davi. Rebianai de Comenécias. Davi, o culto é racional, Davi. O culto é inteligente, Davi. Davi não tem que dançar, não tem que falar em língua, não tem que levantar a mão. Davi, não faz isso mais nunca, eu estou envergonhada. Davi, eu sou tua esposa. Está na Bíblia. Sabe o que Davi diz para ela? Você acha que eu me humilhei fazendo aquilo? Davi olha para Mical e diz assim: você não viu nada. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você está achando que eu dei lugar? Não, ele não escutou não. Diga para ele: você está achando que eu dei glória? Diga para ele assim: você não viu foi nada ainda. Você está achando que eu estou falando alto? Eu estou te incomodando com o meu glória, que toda hora eu levanto a mão e te acordo. Você não viu foi nada, Mical. Você não viu nada, eu vou fazer mais ainda.
Davi disse: você acha que eu me humilhei? Eu vou me humilhar muito mais do que isso. Levanta comigo as duas mãos ao céu, mas levanta alto, levanta alto, levanta alto. Eu vou fazer uma pergunta que já eu termino. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você está só na janela observando? Você só está na janela vendo Davi dançar, vendo Davi pular, vendo Davi dar glória, vendo Davi chorar, vendo Davi falar em língua? E tem gente que ainda fica indignado: pastor, é muita zoada. Pastor, levanta a mão, abaixa, cena, levanta. Pastor, eu não gosto disso não. Você não gosta aqui, lá no estádio você fica 2 horas gritando. É aqui que você não gosta. Lá com aquela novela pornográfica, você deita no sofá e passa 2 horas lá, ninguém te incomoda. É aqui que você não gosta. Você vai pro seu churrasco, você fica a noite toda lá conversando, fazendo fofoca e não acontece nada. É aqui que você não gosta. Só que tem um crente Davi do teu lado aí, dá tempo de você ir embora ainda, hein? Tem um crente Davi do teu lado aí, ele não vai parar por tua causa. Se você achou que ela estava gritando, é porque você não viu nada. Gritar, ela vai gritar daqui a pouco. Se você achou que ele estava pulando, você não viu nada. Daqui a pouco você vai ver ele correndo aqui dentro da vigília. Vou falar. Vou falar porque tem uma glória de Deus para tomar esse lugar aqui de forma tão terrível. Por ter desprezado Davi. É aqui que eu queria chegar. Eu pedi para você ficar de pé, só para não pedir você ficar sentado, para não pedir você sentar e levantar de novo, que eu já estou terminando. Olha aqui. Por desprezar Davi no seu coração, Mical ficou estéril. Ficou o quê? Por toda a sua vida. Eu tenho uma mensagem agora para entregar a quem está me assistindo aí na internet. Para você que está aqui dentro. Você que gosta de zombar dos mistérios de Deus. Você que gosta de dar risada de irmão cheio do Espírito Santo. Você que gosta de zombar de profecia. Você que quando vê um vaso na igreja diz: ai que louco, olha aqui, ó, ai que besta, ai que maluco. Cuidado para Deus não secar teu ventre. Cuidado para você não ser um improdutivo no reino que não produz nada. Você já percebeu que todo crítico não serve para nada na igreja? Critica tudo e não faz nada. Reclama de tudo e não faz nada. Fala de todo mundo e não faz nada. Porque Deus secou o ventre dele. Deus secou o ministério dele. É um azedo. Senta no altar, dá o microfone, não tem mensagem. Dá o microfone, não tem um louvor. Dá o microfone, não tem uma palavra. Não sabe orar por oferta. Não sabe dar uma bênção apostólica. Deus secou ele. Vou te secar, miserável. Despreza as coisas do meu espírito para você ver se não seca sua vida. Você que gosta de fazer piadinha com as coisas de Deus, dar lugar para o Espírito Santo na nossa época é um desafio. Porque você pode dar lugar para Deus aí e essa irmã do teu lado dá risada. Hoje é um adorando a Deus e um grupinho dando risada, dizendo: eu não faço um negócio desse nunca. Você não pode mais levantar a mão, não pode mais chorar, não pode fazer mais nada. Nada. Eu estou aqui para defender Davi e descer a marreta em Mical. Eu não estou aqui para defender Mical não. Mical eu estou aqui para bater nela de pau de quina. Vem para o culto observar. Você é fiscal de Jesus agora para ficar dando nota no som? Jesus te contratou como fiscal agora para ficar dando nota de quem canta? Jesus agora te contratou para fiscalizar o culto. Isso aí, essa vigília foi 7. A outra foi 8. Vamos ver a outra. Deus não te chamou para fazer isso não. Deus te chamou para ser adorador. Deus não te chamou para ser fiscal. A Bíblia diz que Davi entra com a arca na cidade de Sião. Eu não sei quem vai cantar agora, pastor. O senhor vai permitir alguém? Sael, dupla Sael. Olha aqui. Quando a arca entra em Sião, a Bíblia diz, vou fechar minha Bíblia. A Bíblia diz que Davi coloca a arca numa tenda. Onde? É aqui que eu queria chegar. Uma tenda de lona, de couro.
E a gente pensando que Deus está preocupado. Será que Deus vai gostar dessa torneira? Quer caprichar para Deus? Capricha. Mas para Deus tanto faz. Tanto faz para Deus dentro de um palácio como debaixo de uma cabana. Para Deus não muda nada. Quando eles entram com a arca dentro da cidade de Sião, eles introduzem a arca dentro de uma tenda. A tenda que Davi havia armado. Vou terminar aqui. Davi armou uma tenda, sim ou não? Sim. Ele preparou um lugar para a arca entrar. E era uma barraca. Era o quê? Você fica aí se menosprezando, pastor, eu sou analfabeto. Ô pastor, eu sou pobre. Ô pastor, eu não sei falar. A arca não está preocupada com isso não. O Espírito Santo que batiza um doutor bilíngue, batiza o analfabeto que mora na roça. O Deus que entra num palácio é o Deus que entra na choupana. Erigmin trifaço neva couvia. Pastor, por que tem dia que a presença... Vou falar. Por que tem dia, pastor, que eu entro na vigília e eu queria... Cadê a tenda? Tem que ter um lugar preparado. Se eu fosse você, eu batia no peito e falava para Deus assim: o lugar está aqui, ó. Faz assim para a arca, ó. Diga para ela, diga para a arca, a casa é simples. A casa é humilde. A casa é pequena. Diga, ô Jesus, eu sou quem sou eu, Jesus? Mas eu preparei um lugar. Fica conosco, Senhor. Já se faz tarde. E aqui tem lugar para pousar. Tem uma tenda preparada aí. Deixa eu ver onde tem uma tenda preparada. O Espírito de Deus comunicou ao meu coração que haverá agora uma manifestação de cura divina e de dons espirituais repartidos entre a igreja. Quem fala em línguas pode falar em variedades. Quem fala em variedades pode interpretar línguas aqui hoje. Deus vai colocar profecia na boca de alguém. Quem crê nisso, diga glória a Jesus. Eu vou terminar do jeito que o Espírito Santo orientou meu coração. Eu quero que uma irmã fique de frente com uma irmã e um irmão fique de frente com um irmão. Terminei já. Procure, pastor, sobrou uma aqui. Pode ficar de 3, não tem problema não. Pergunta para ele assim: está preparado para receber a arca? Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Jesus vai curar cancerosos. Jesus vai visitar pessoas que estão em casa, que dentro de casa, pastor Moisés, vai pular, rodar, gritar, falar em mistério. Tem gente que vai acordar a família, que a família vai para a sala agora, saber o que está acontecendo. É Jesus renovando um crente aí dentro dessa casa. Abre as duas mãos assim na frente da tua irmã e na frente do teu irmão. Província Névia Comanaia Anda Evácia Daime. Olá, meus queridos, a paz de Cristo. Cheguei, mas a notícia é boa. Te interrompi só um minutinho aí, mas para te trazer uma notícia muito especial. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link aí para adquirir os meus livros que têm sido lançados. São livros edificantes, de palavras realmente reveladas por Deus, que vão abençoar a tua vida, a tua família, o teu ministério. Já quero te agradecer pela consideração, pelo carinho e também te desejar todas as sortes de bênção. Adquira os nossos materiais aqui no link e que Deus em Cristo te abençoe.